Olá, neste vídeo a gente vai falar de improbidade administrativa, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. E aí, aqui a exigência de dano efetivo ao erário vale para casos anteriores à reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Isso foi decidido no recurso especial 1.929.685. Então vamos ver aqui como se deu essa decisão do STJ. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ele entendia que a dispensa indevida de licitação era motivo para se presumir a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos e, portanto, justificava a condenação do responsável por improbidade administrativa. Então existia a presunção à culpa, mas a lei mudou. Agora, para alguém ser condenado por ato de improbidade que causa lesão ao erário, é preciso prova de dano efetivo, não bastando dano presumido. Nesse julgamento, o STJ decidiu que a nova regra vale para os casos ocorridos antes da mudança da lei. Antes de 2021, está aqui a Lei 8.429 de 1992, alterada pela Lei 14.230. Então, o STJ decidiu que a nova regra vale para os casos ocorridos antes da mudança da lei, desde que o processo ainda esteja em andamento. O processo que já findou, já foi concluído, não mais vai aqui se abordar dessa regra. Então, aqui, quando a lesão ao erário, prova de dano efetivo. Vamos ver aqui o que diz o artigo 10, quando fala aqui dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa. Antes tinha aqui culposa, então é somente dolosa, ou seja, dolo, o dolo. O agente ele quer aquele resultado. Então, ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades públicas. E notadamente, aí a gente traz aqui o inciso 8º, que foi tratado aqui nessa decisão, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-las indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. E combinado aqui com o inciso 11 desse artigo 10, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Vamos aqui ao caso concreto que foi que houve. Na primeira instância, o Ministério Público de Tocantins denunciou 2 gestores estaduais, 2 gestores do estado de Tocantins, em razão de dispensa indevida de licitação. Esse processo, então, de improbidade foi julgado pelo juiz de primeiro grau, com base nos artigos 10, incisos 8, 8º e 11, e falou o seguinte aqui: perda dos valores acrescidos ilicitamente, na sua decisão, perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público. Mas o que ocorreu então? Os gestores recorreram em segunda instância ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Tribunal de Justiça, o TJ Tocantins, afastou a condenação por entender que não houve efetiva demonstração de prejuízo ao erário, uma vez que não havia evidências de que o valor contratado estava acima do normal. O Ministério Público do Tocantins, por sua vez, recorreu dessa decisão em segunda instância do TJ para o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, alegando aqui o dano presumido. E aí o STJ diz o seguinte: antes da Lei 14.230 de 2021, que modificou a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, o STJ entendia que a dispensa indevida de licitação configurava improbidade, em razão de prejuízo presumido aos cofres públicos. Contudo, com a reforma legislativa e a nova redação dada ao artigo 10, tornou-se necessário comprovar a perda patrimonial efetiva para haver condenação de improbidade. Então aqui a gente tem alerta para
três sujeitos aqui dentro do processo, né? Três elementos aqui que a gente fala. Primeiramente, para o gestor, né, ter o devido zelo com os recursos públicos na hora de aplicar, porque se for comprovado ali uma perda patrimonial, vai responder por improbidade administrativa. O segundo ponto é o ponto da auditoria e controladoria, né, do órgão controlador que decide, toda vez que fizer alguma investigação, alguma auditoria, alguma constatação, ter ali as provas cabais de que, de fato, ocorreu o ilícito. Tá? E o terceiro ponto que a gente fala aqui é que a legislação ela veio para que a culpa, né, ou seja, aqui a decisão ela seja por dolo, então somente atos dolosos e não culposos como antes poderia ser dolo e culpa. Então a gente aborda dessa forma prática aqui essa aplicação do artigo 10 da Lei 8.429 de 1992. Bom, então se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e se inscreva também no nosso canal para mais informações sobre auditoria e controladoria. E a gente fala aqui de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa.